Então, com a palavra aberta, com o coração aberto na presença dele, convido todas para lermos juntas o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar, irmãs? Senhor, graças te damos, Pai, pelos seus grandes e maravilhosos feitos. A tua palavra nos fala das maravilhas que o Senhor fez no passado, de quantas intervenções da tua parte em favor do teu povo, livrando, abençoando, restaurando, oh Deus, fazendo proezas e prodígios. São tantas coisas, Pai, tantas obras que o Senhor já fez pelo teu povo, que isso nos encoraja. E é nessa certeza que nós queremos firmar o nosso coração, Pai. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta hora, ilumina a nossa mente, abre o nosso coração, tira toda distração, toda preocupação, toda angústia na alma, que a tua alegria, Senhor, tome conta de cada coração aqui nesta hora, Pai, e que possamos juntas glorificar o teu nome, firmadas em quem o Senhor é, firmadas nas tuas promessas e na tua palavra, Pai. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãs queridas, esse salmo, ele é um cântico de romagem. É um salmo que o povo, ele cantava quando estava a caminho, né? Então, Israel é uma nação, assim, muito musical, né? Muito musical. Basta dizer que nas batalhas, muitas vezes que eles tiveram, eles usavam até os instrumentos, como instrumentos de guerra mesmo. Vejam lá a batalha de Jericó, né? E é claro que foi debaixo de uma orientação do Senhor, mas era um povo que tem este hábito, né, muito musicalizado. Então eles usavam a música, muitos dos salmos são canções, são cânticos. E este é um salmo que eles cantavam quando estavam retornando para a sua terra, né? É um salmo que foi escrito após Deus livrar o povo que estava há 70 anos cativo na Babilônia, né? Sob o império babilônico, sob as garras, o jugo de Nabucodonosor. Mas Deus levantou um homem ímpio, né? Quando Deus quer fazer, ele usa quem ele quiser, né? A palavra diz que o Senhor inclina o coração de reis, e Deus inclinou o coração desse rei, o rei dos persas, para libertar o povo do Império Babilônico. Então eles voltavam com grande júbilo para a terra prometida, para Israel, né? E a restauração, eu vejo aqui, queridas, nesse texto, ela é muito mais do que um retorno físico, né? Do que sair da Babilônia e voltar para Canaã, voltar para Jerusalém. É uma reafirmação da aliança de Deus, da presença de Deus com o seu povo eleito, com o seu povo escolhido, com o seu povo amado. Sim, você pode estar perguntando, mas por que eles ficaram 70 anos nessa condição, cativos, sofrendo ali a opressão dos babilônicos? Porque o povo, amadas, era de muita dura cerviz, né? Então eles estavam constantemente se voltando para outros ídolos, né? A idolatria era algo muito forte ali, né? Israel, que durante muito tempo foi uma nação teocrática, né? Deus era o governante, Deus era o rei de Israel. Mas eles quiseram, né, um novo rei. Aí vem a história de Saul, as irmãs conhecem. E o povo, ele estava sempre virando as costas para o Senhor.
né? E o Senhor, na sua bondade, na sua justiça, né? Ele permitiu que Israel fosse levado. Ficou só um remanescentezinho lá para contar a história. Mas aquelas terras foram completamente devastadas durante esse período do exílio babilônico. Mas a alegria, o júbilo desse povo era tão grande que eles entoavam esse salmo dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E eu queria te perguntar, você já ficou como quem sonha diante das restaurações que o Senhor já operou na sua vida? Era assim que esse povo se sentia. Mas antes de trazer algumas aplicações para as nossas vidas, eu queria prosseguir aqui, né, dizendo... Amada, está quente, né? Parece que o calor está vindo com tudo aí. Dizendo dessa restauração que o Senhor fez sobre o seu povo, libertando eles, levando eles de volta para Israel. Mas quando chegaram lá, eles se depararam com um cenário desassolador, né? Israel estava em ruínas, porque a pequena população que ficou ali foi alvo de muitos ataques, porque era uma terra muito visada. E Israel também já tinha feito muitos inimigos, porque nesse processo de conquista, de avançar, de prosseguir, e de tantas e tantas vitórias que o Senhor deu a esse povo, eles se tornaram uma nação temida, sim, pelos inimigos, mas uma nação também muito visada, sofrendo o contra-ataque desses próprios inimigos. E aí, como diz lá no verso 4, né? Eles voltam a clamar: restaura, Senhor, a nossa sorte. Parece até uma contradição, porque o salmo inicia dizendo: quando o Senhor restaurou, ficamos como quem sonha. Aí dali a pouco restaura, uai, mas já não restaurou? Como assim? Então a restauração já foi justamente por isso, pelo cenário com o qual eles se depararam ali, porque eles viram a terra completamente desolada e eles se viram na iminência de ter que reconstruir, né? A começar dos muros, e essa história está narrada lá em Esdras, em Neemias, se você quiser entender um pouco mais. Então, o povo, ao mesmo tempo que se deparou com uma enorme alegria, ao ponto de ficar como quem sonha, logo se abateu pelo desânimo, pelo desafio que estava posto diante deles, de ter que trabalhar arduamente para reconstruir a sua cidade, para reconstruir o seu reino, né? E vale lembrar também que era uma cultura naquela época muito firmada na agricultura. Então eles precisavam plantar, eles tinham essa necessidade. E aí no verso 5 prossegue dizendo que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então vejam, minhas irmãs, eram desafios muito grandes. Ter que reconstruir a cidade, ter que fazer a plantação, a despeito da colheita que viria. Israel é uma terra extremamente árida, né? Uma região desértica, mas eles sabiam que não havia outra alternativa se não prosseguir, a não ser perseverar, a não ser lançar as sementes, ainda que chorando, sem saber o que ia dar daquela semente. Então é nesse contexto que esse salmo foi escrito. E eu gostaria de trazer aqui algumas aplicações para a nossa vida. Hoje, sim, porque a palavra de Deus ela é atual. Ela foi escrita no passado para nos servir de norte, para nos servir de bússola, para nos servir de advertência, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 10. Mas ela é super atual, porque ela serve como uma luva para os dias de hoje. Porque essa palavra é o manual do fabricante, né? Então é ela que nos orienta de como devemos prosseguir.
E a primeira aplicação que eu quero ressaltar aqui é que, assim como o povo de Israel, e nós somos Israel de Deus, Jesus é a videira verdadeira, mas nós somos os ramos que foram enxertados nessa videira. Assim como esse Israel, nós também fomos libertas do cativeiro um dia. Olhe para o seu passado e veja se você, talvez você não consiga assim, precisar um dia específico em que você recebeu tão grande presente da parte do Senhor, que é a libertação, que é a salvação, que é a iluminação para as coisas espirituais, né? Um novo nascimento. Talvez você não consiga, mas você sabe sim o momento em que o Senhor trouxe entendimento para que você passasse a viver uma vida não mais como vivia outrora, mas uma vida alinhada, uma vida em compasso com o que o Senhor tem para você. Já não mais escrava do pecado como nós éramos antes, né? Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos colocou onde? No reino de amor, no reino de Deus. É neste reino que nós vivemos agora, não na sua plenitude, mas nós já podemos ter vislumbres desse reino. A graça de Deus já se manifestou sobre as nossas vidas com a vinda de Jesus. Então, queridas, nós somos libertas sim dos nossos pecados, dos nossos vícios talvez, da culpa que talvez tenha assolado você por anos, culpa por algo que fez ou por alguma coisa que deixou de fazer, por uma decisão equivocada que acarretou consequências terríveis na sua vida. Nós somos libertas do medo, sim. Quem aqui nunca sentiu medo? E às vezes a gente sente ainda hoje, né? Mesmo firmadas nessa palavra. Mas nós fomos libertas. Essa é uma verdade inquestionável, precisa ser. Na minha e na sua vida, o Senhor rompeu, o Senhor quebrou as correntes que nos prendiam. E o Senhor venceu o último inimigo que deveria ser vencido, que é a morte. Ela não tem mais poder sobre nós. Porque ainda que a gente venha a morrer fisicamente, nós não sofreremos a morte, não passaremos pela morte espiritual. Porque aquele que está em Cristo, ele passará da morte para a vida eterna. Amadas, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou do que sonhamos. Nele nós somos livres, nele nós temos liberdade. Nele, os cativeiros da nossa alma que nos prendiam, eles são destruídos, né? Nós não somos mais passarinhos engaiolados, amedrontados, intimidados, não. O Senhor nos chama para uma vida de liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E isso precisa ser motivo de grande, de imensa gratidão nos nossos corações. Como nós cantamos nesse louvor, nós precisamos ter um cântico de gratidão em nossos lábios. E eu me recordo aqui, amadas, quando o Senhor me alcançou com essa graça, com esse amor. E eu tenho esse dia anotado na minha Bíblia de Estudo de Genebra, porque foi algo muito impactante. E eu sempre falo, né? Cada um tem a sua própria experiência com o Senhor. A gente não pode querer colocar como uma regra, né? Porque isso não existe. Deus é um Deus pessoal e Ele se revela para cada um de uma maneira diferente. Mas foi no dia 28 de abril de 2001, né? Naquele acampamento de jovens, né? Muitas já conhecem aqui essa história, em que eu fui alcançada por esse amor, em que eu fui liberta do pecado que dominava a minha carne, a minha mente, as minhas ações. Eu que me achava tão boa, né? Tão boa filha, tão boa pessoa, tão boa servidora, tão boa estudante. E eu vi que eu não era nada, que eu era uma pobre, miserável pecadora, né? Então, glória a Deus por essa salvação. E aí começou um processo, né, de restauração, que é assim que Deus faz. Ele nos
nos chama, Ele nos justifica, Ele nos liberta, Ele nos regenera e aí Ele vai nos santificando. É um processo de cooperação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nos tornando cada vez mais parecidas com Cristo. Esse é o nosso objetivo de vida, é nos tornarmos parecidas com Cristo para que possamos glorificar a Ele próprio. E eu comecei a viver, né, aquela fase que muitos se referem como primeiro amor. Você já ouviu isso aí? Dá um sinal aí, quem já ouviu. O primeiro amor. E as pessoas falavam para mim, nossa, que maravilha você está nesse primeiro amor, aproveita porque logo isso vai passar. E aquilo me trazia uma tristeza no coração, porque na época, né, ali no meu início de caminhada de fé, eu não concebia isso, eu não conseguia voltar a imaginar como seria viver da mesma maneira. Não, para mim, daqui para frente, né, de lá para frente, seria sempre daquele jeito, apaixonada por Jesus, vibrando com as coisas de Deus, com aquela sede, com aquela fome da palavra, de aprender. É isso aí, né, Camila? Vivemos o primeiro amor. E eu não aceitei aquela palavra. Eu falei, não, comigo não vai ser assim, não. Não, esse amor aqui não é o primeiro, não. É único e é eterno, né? Oh, amadas, só que não foi bem assim, né? Porque durante essa caminhada, a gente sofre alguns baques, a gente sofre algumas perdas, a gente sofre algumas decepções, não com Deus, porque o Senhor jamais nos decepciona. Não, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é bom. Não com o Senhor. Nós não ficamos decepcionadas com o Senhor. Mas às vezes com alguém na caminhada, com um irmão, enfim, é um processo, né, queridas? Então a gente vai andando, caindo, levantando. E eu lembro que foi assim, praticamente ato contínuo, né? Quando o Senhor me alcançou, o melhor amor do mundo, glória a Deus. Ele me deu também um amor, como é que eu posso falar? Um amor de homem e mulher, né? Deus me deu logo em seguida o meu marido, porque eu acho que ele tinha assim pressa, sabe? De trabalhar as coisas na gente, de nos unir para nos usar na obra dele, né? No chamado que ele tem para nós. E foi mais um outro processo, né? Essa caminhada com meu esposo. E a gente ficou assim num processo de orar antes de começar a namorar, né? Pedindo confirmação do Senhor. E aqui eu deixo essa palavra, se você é jovem ainda ou se está solteiro, esperando no Senhor. Amadas, não se precipite, espere no Senhor. Você sabe por quê? Porque às vezes o que você acha que é o melhor para você não é. O homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E eu lembro que com aquele sentimento já, né, de aquela paixão, aquele amor todo, tô abrindo aqui meu coração para vocês, nós estamos entre família, né, eu fiquei nessa expectativa, né, se vai ser ou se não vai, se Deus viria confirmar ou se não. E eu falava com Deus bem assim, Senhor, se não for para ser Ele, não, tira isso do meu coração, arranca isso de mim, né? E deixa eu continuar vivendo minha vida, que eu tô muito bem com o Senhor, tô muito apaixonada por ti, né? E eu sei que na hora certa o Senhor vai trazer outro. E essa era a minha oração. E eu sei que quando o Senhor confirmou e nos liberou para que nós pudéssemos seguir em frente nesse relacionamento que já estava assim brotando, né, no nosso coração, eu fiquei como quem sonha. Eu acho que eu já falei isso aqui. Vale a pena esperar, né, Sandra? Vale muito a pena esperar no Senhor. Ele jamais nos decepciona, amadas, quando esperamos nele. Enfim, e eu esperei no Senhor e fiquei do jeito que o povo de Israel estava aqui nesse salmo, né? Como quem sonha. Eu me sentia literalmente assim andando nas nuvens, né? Tipo, me belisca para ver se é de verdade, né? Enfim, e em pouco tempo casamos e começamos a construir nossa vida junto, né? A dois. E eu ficava, às vezes eu me perguntava assim pro Senhor, né? Me pegava pensando, Deus, mas será que vai ser tudo assim daqui pra frente, essa maravilha? Será que não vai ter luta? Eu vejo tanta gente falando, né, que a vida cristã é com muita luta, que ser esposa de pastor é muito desafiador, é um peso muito grande.
Cadê as esposas de pastor aí? Tô vendo a Sandra, é assim, Sandra? É desafiador, amadas, mas quando Deus chama, é Ele que paga a conta, né? Pastor Helder fala isso e eu chancelo, porque é desse jeito. Quando o Senhor te chama para algo, vá, porque Ele vai garantir. Ele vai te capacitar, Ele vai prover, Ele vai te encorajar, né? Mas eu ali no início da minha fé, caminhada de fé, eu ficava, né, pensando. E aí, mais uma vez, expectativas contrariadas, né? Porque as lutas vieram e elas vêm porque elas fazem parte da nossa caminhada. O Senhor nunca nos iludiu a respeito disso, né? Jesus, ele foi muito claro, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essa alegria toda inicial, ela deu lugar a um abatimento. E eu esqueci só de falar uma coisa aqui. É porque, no meu caso, eu fiz questão de frisar essa questão, essa parte amorosa, porque eu tive assim, um passado de muita desilusão amorosa, né? Em outros relacionamentos, meu marido está me ouvindo aqui hoje, né? Mas ele sabe disso. E de muitas decepções, né? De querer dar o melhor, né? E receber o pior, muitas vezes, né? Então eu estava assim muito desesperançada, muito desiludida quanto a isso, né? Tanto que quando o Senhor me alcançou, eu não pensava em relacionamento afetivo. Não, isso aí, mas o Senhor pensou por mim, né? E Ele nos uniu dessa maneira aqui que eu estou compartilhando, e por isso eu fiquei como quem sonha, porque eu fui completamente restaurada nessa área emocional, né? O Senhor me deu um marido que é uma bênção, um servo de Deus, e eu louvo a Deus pela vida dele, viu, amor? Te amo, porque é o sacerdote da nossa família, é um homem temente ao Senhor, é um amigo, um companheiro. Nós temos assim um relacionamento muito franco, com muito diálogo, e louvado seja Deus por isso, porque eu fui completamente restaurada. E por isso eu fiquei como quem sonha, gente, rindo à toa, né, dando risada. Mas aí as lutas vieram, né? Algumas lutas entre ajustes entre o casal, isso é comum. E a gente se abate também com algumas lutas ministeriais. Nos deparamos com algumas derrotas, né? Com muitas vitórias, com muitos desafios, e o Senhor sempre provendo. Mas esse Salmo 126, voltando aqui para o nosso texto, ele nos convida, irmãs, a nós olharmos para o nosso passado. Ele também nos encoraja a olharmos para o nosso presente e a vislumbrar, a contemplar o futuro. Vejam, Israel, olhando para o passado de escravidão, de cativeiro, estava como quem sonha, se regozijando no livramento, na restauração do Senhor. E agora se deparando com esse novo desafio, né, de reconstruir, de voltar a fazer a terra fértil em meio àquela dificuldade ali do deserto, Israel novamente clama: restaura, Senhor, a nossa sorte. E sabe o que isso fala para nós hoje, queridos? Que nós precisamos constantemente, se não diariamente, fazer essa oração. Pedir ao Senhor: Senhor, me restaura nesse dia. Restaura a alegria da salvação em mim, como diz o salmista. Me traz à memória tudo que pode me dar esperança, como está lá em Jeremias. Nós precisamos sempre, queridas, cobrar ânimo no Senhor, para que possamos prosseguir nessa caminhada. Uma caminhada em que muitas vezes vamos enfrentar lutas, adversidades. Esse período mesmo que nós temos vivido é desafiador para todas nós. Foi uma revolução nas nossas vidas, né? Tanto os ajustes familiares, ajustes de trabalho, ajustes da igreja. Mas nós estamos aqui prosseguindo a despeito das lutas, porque nós não podemos simplesmente olhar para o passado e ficar se lamentando. Se a gente for mais à frente, lá no Salmo 137,
Esse salmo, ele retrata o sentimento do povo quando eles estavam ali no cativeiro da Babilônia. Olha o que diz o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Queridas, veja a lamentação do povo. Eles se sentavam ali às margens dos rios da Babilônia, e os babilônicos caçoando deles, zoando: canta aí as músicas lá que vocês cantavam, vocês não são um povo tão, musical, e a fama de vocês já correu por todas as regiões, cadê? Vocês não estão mais cantando? O que foi que calou vocês, né? E eles respondem: como entoar um cântico em terra estranha? Amadas, isso fala ao nosso coração, sabe o quê? E Sião é um outro nome para Israel, que nós só conseguimos entoar louvores a Deus quando estamos na presença dEle. Porque quando nós somos separados dessa presença, seja pelas lutas, pelas adversidades, pelo pecado, aliás, né? Porque a forma, o que vai definir como nós reagimos diante das lutas, das adversidades, é como nós nos posicionamos em fé, em oração, né? Mas se nós nos entregamos no dia mal, pequena é a nossa força. E aí os nossos lábios se calam, se fecham. Nós não temos mais esse cântico de alegria, esse cântico de exaltação. E eu lembro também que no começo da minha caminhada, eu tinha muito esse hábito, eu cantava muito no carro, a caminho do trabalho, enfim, quando estava no trânsito dirigindo, eu colocava aqueles louvores, né? Na época era CD, né? Que você tira, põe, passa a faixa que você quer, né? E eu cantava muito, muito, muito. E houve épocas na minha vida que meus lábios se fecharam, que eu parei de cantar. E um dia o Senhor usou um servo dele para dizer a mim que ele estava com saudade dos meus cânticos. E ele pediu que eu voltasse a cantar no meu carro. Porque, queridas, quando nós sucumbimos diante dos desafios da nossa vida, e não são poucos, nós vamos nos esfriando. A presença de Deus, ela vai se apartando de nós vamos ficando fracas. Você já parou para olhar a paisagem? Aí eu não sei se você tem saído de casa, nem que seja ali para um mercado, enfim, tá tudo seco. Nessa época em Brasília é terrível, a grama, se riscar um fogo, é incêndio. Tá tudo ressecado e muitas vezes nós ficamos assim, ressecadas, mortas, frias espiritualmente. E aí nós precisamos olhar para essa palavra, para o Salmo 126 e fazer duas coisas. Primeiro, nós precisamos clamar ao Senhor, porque só Ele pode fazer isso por nós, só Ele pode nos restaurar, só Ele pode trazer de volta a alegria. Nós até podemos ir num shopping, comprar uma bolsa nova, um sapato novo para quem gosta, uma roupa, fazer um banho de salão, né? Aí cortar o cabelo, fazer uma sobrancelha, isso tudo é muito bom, né? A gente gosta disso, nós somos mulheres, né? A gente gosta dessas coisas, de nos sentirmos bem, estarmos bem, nos cuidarmos. Mas, queridas, a verdadeira alegria, ela está na presença do Senhor, na presença dEle, e somente nela há delícias perpetuamente. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é clamar a Ele, o único que pode fazer isso por nós. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe.
O Negueb é uma região muito desértica, muito árida no sul, da Palestina, lá onde ficava situada Judá. E lá, assim, há uma população ainda nos dias de hoje, apesar da aridez, mas acontecia um fenômeno tremendo. Depois você pode procurar ali no YouTube, Torrentes Negueb. Você vai ver que tremendo. E sabe qual que era esse fenômeno? De quando em quando chovia. Não era comum, era algo muito raro, mas tinha uma época lá que viam chuvas torrenciais. E essas chuvas, elas iam acumulando e de repente elas começavam a correr pelos leitos dos rios que estavam secos, iam produzindo vida, elas iam se superdimensionando e o povo tinha esse acontecimento por um milagre de Deus. E depois que a chuva se acomodava, por onde ela passava, ficava tudo verdinho, tudo verdejante, flores florescendo ali, animais que se beneficiavam, a própria agricultura deles, né? Então, é por isso que Israel clama que restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Queridas irmãs, o Senhor tem fontes de vida para nós. Ele é essa fonte, e aquele que beber dessa água jamais voltará a ter sede. Essa foi a resposta de Jesus para a mulher samaritana, que ia todos os dias ao poço tirar água, né, para fazer as suas atividades ali corriqueiras. Mas a água que Jesus tem para nos oferecer, ela sacia por completo a nossa sede. E essa água está disponível a todas nós. Nós que muitas vezes nos privamos de nos deleitar nas fontes de vida, de alegria, de júbilo que o Senhor tem para nós. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que estar todo dia alegre, radiante, entusiasmada. Não, queridas, não é isso. Nós somos humanas, nós somos pecadoras, nós somos falhas, miseráveis mesmo, sabe? Mas a vida do crente, uma das marcas do crente é essa alegria, porque essa alegria, ela não é circunstancial, ela extrapola as circunstâncias. Boa noite, Dona Evani, seja bem-vinda, amada, mãe do nosso irmão Galone, sogra aí da Brenda. Terça-feira a Brenda vai estar conosco aí na live, Dona Evani, não perca. Então, queridas, a nossa alegria, ela não é circunstancial, porque ela não está firmada naquilo que nós vemos, naquilo que nós podemos apalpar na bolsa, no sapato, na roupa, se o relacionamento está indo muito bem, se o marido está bonzinho, está fazendo as coisas do jeito que a gente gosta. Não, queridas, a nossa alegria, ela é ultra circunstancial. Sabe por quê? Porque a nossa alegria não são coisas, a nossa alegria não são sentimentos, a nossa alegria é uma pessoa. Jesus é a nossa alegria. Então, nós somos libertos do cativeiro do pecado. Só isso já é motivo de grande adoração e gratidão ao Senhor. Nós precisamos de constante restauração nessa caminhada. Sim, o tempo todo, como as torrentes do Negueb, recebemos dessa fonte, recebemos dessa água para prosseguirmos. E nós precisamos perseverar na semeadura, ainda que seja com lágrimas, como o Salmo diz aqui. Porque as dificuldades, as provas, elas vêm para todo mundo, queridas, para todo mundo. Algumas enfrentam situações muito difíceis, né? Situações de doenças, de enfermidades, a própria morte de um ente familiar, talvez uma separação, dificuldade de relacionamento, problemas financeiros, enfim, são tantas coisas que nos acometem nesse mundo, né? Mas, sobretudo, o pecado. Só este pode nos separar do amor do nosso Deus, né? Então, nós precisamos nos arrepender diariamente dos nossos pecados, nós precisamos confessar, nós precisamos abandonar, nós precisamos, com isso, né, alcançar a misericórdia, o perdão e a restauração do Senhor, porque Ele é misericordioso e bondoso. Amadas, então, nós devemos lembrar, né, nessa caminhada que o Senhor nos chamou, que o Senhor te chamou, de tudo que Ele já fez na sua vida. Precisamos ser gratas por isso. E precisamos, amadas, prosseguir
firmes na promessa de uma colheita abundante. Ainda que as sementes sejam lançadas em meio às lágrimas, nós cremos num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Esse é o Deus que nós servimos. Eu quero então, queridas, encerrar essa palavra encorajando o seu coração a clamar a Deus. Hoje ainda, antes de dormir ou após este encontro aqui, tire um tempo com o Senhor e faça essa oração. Senhor, me restaura, eu preciso ser restaurada, eu preciso ser encorajada, eu preciso ser reanimada, fortalecida no Senhor, porque só assim, queridas, nós teremos forças para prosseguir, né? E eu quero deixar 3 versículos lá em Isaías 61, que diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados, você será chamada, carvalho de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, graças te damos, Senhor, pela tua palavra que é maravilhosa, que nos encoraja, que nos traz alento, esperança. E eu peço nesta hora, Senhor, assim como o Salmo 126 diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a alegria de cada uma das minhas irmãs, Senhor. Traga de volta à memória, Deus, a alegria da salvação, Senhor amado, porque nós sabemos que não andamos sem destino, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o que nos aguarda. O Senhor revelou, o Senhor nos deu essa promessa e é firmada nela que nós prosseguimos. Encoraja cada uma, Senhor, a ser carvalho de justiça, proclamando o ano aceitável do Senhor, trazendo alegria, consolo aos que choram, Pai. Ó Deus, a tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pai, que possamos olhar menos para nós e mais para Ti, porque quanto mais olhamos para o Senhor, mais somos encorajadas, mais somos fortalecidas, mais os nossos problemas se tornam pequenos, Pai, diante da Tua grandeza, diante da Tua glória, diante de quem Tu és, Senhor. E essa é minha oração nessa hora, Pai. Só o Senhor pode fazer isso em nós. Restaura, Pai, a nossa alegria. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E ficaremos como quem sonha. Aleluia, glória a Deus. Irmãs amadas, que o Senhor tenha falado ao seu coração, que você tenha sido desafiada a viver nessa dimensão, olhando para o passado com gratidão e com júbilo pelo que o Senhor já fez, olhando para o presente, clamando todos os dias por essa restauração, por esse encorajamento e perseverando, semeando, lançando as suas sementes, olhando para o futuro, lançando sua semente a despeito da circunstância, crendo que Ele trará a chuva abundante, a chuva seródia que vai regar essa terra que vai inundar os nossos corações de alegria, de ânimo e de júbilo, e que com todas essas coisas o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Deus abençoe.